Boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma honra muito grande receber o professor Edivaldo Brito. Professor Edivaldo, no momento desse de crise, onde muitas pessoas estão morrendo e possivelmente nós vamos passar pela maior tragédia da nossa história, é importante que nós estejamos firmes, né, mantendo as nossas atividades e não deixando que o conhecimento ou que a universidade fique parada. Essa instituição que o senhor tanto contribuiu. A UFBA, através do seu DINTER, tem a honra de participar, de promover seminários com professores das universidades de Sergipe, como a Federal de Sergipe, a UNIT, as outras universidades, Moacir, a FUNESA, né? E de modo que é muito importante para a gente... Professor do Centro Universitário do Rio São Francisco, da Faculdade Pio X. A Pio X, exatamente. A Federal, a São Francisco e a Pio X. Ainda tem mais uma, a FUNESE. A FUNESE. Bom, então, professor Edivaldo, é uma honra muito grande receber o senhor. O senhor que é uma lenda viva da nossa universidade, né, que viu a criação dessa universidade quando ela se transformou em universidade, que viu toda essa história. E acho que o professor Edivaldo Brito dispensa apresentações, é um dos nossos maiores juristas ainda vivos e também que guarda consigo a história do direito brasileiro, especialmente do professor Orlando Gomes, de quem ele foi o principal discípulo. Então, professor Edivaldo, é uma honra muito grande tê-lo aqui. O professor Edivaldo também é vereador aqui na capital baiana, já foi prefeito, já ocupou vários cargos na administração pública e também nas universidades, foi o nosso coordenador também. Então, professor Edivaldo, a palavra é sua e muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz, professor Heron, e peço licença para que em seu nome cumprimente a todos que estão na nossa sala digital. Na realidade, é digno de aplausos esse momento universitário, acadêmico, essa iniciativa é digna de aplauso quando se deseja homenagear os grandes juristas do Brasil. E isso tem uma nota muito importante que nós, no nosso programa, no nosso PPGD, temos insistido. A mania extraordinária de buscar arrimo em intelectuais de fora do nosso meio. Não somos daqueles que pregam a endogenia, mas também não deveremos desprezar as grandes expressões que nós temos no Brasil e na Bahia. Vejam que nós estamos homenageando um deles nessa aula magna, ou nessa introdução desse movimento de homenagem, que é Orlando Gomes. Nome completo, Orlando Gomes dos Santos. Nascido a 7 de dezembro de 1909. Aos 17 anos de idade, Orlando Gomes ingressava na Faculdade de Direito, hoje da Universidade Federal da Bahia. Aos 21 anos, Orlando Gomes estava graduado. E veja que sujeito ousado. Aos 23 anos, ele se inscreveu para um concurso de professor catedrático de introdução à ciência do direito. Dizem os que participaram desse evento que ele foi efetivamente vitorioso, mas com 23 anos, para competir com monstros sagrados, como, por exemplo, Nestor Duarte, a faculdade não poderia absorvê-lo. Mas olha mais uma coisa da sua trajetória. A 1934, tanto ele, com 4 anos de formado, aí foi ensinar direito civil. Sua tese de concurso, porque naquele tempo o direito do trabalho era um dos elementos do conteúdo programático do direito civil. Sua tese, a Convenção Coletiva do Trabalho. Ousada tese,
Mas tese é assim mesmo. Todos que estamos nesse seminário sabemos e não tem dúvida nenhuma que tese não se confunde com dissertação. A tese, ainda que ela seja algo que alguém já escreveu, ela precisa ser autêntica no sentido de representar uma contribuição que o seu autor está dando. Pois bem, este Orlando Gomes, que tentou a cátedra e etc., teve diversas atividades aqui entre nós. Mas devemos logo chamar a atenção que dos grandes nomes do direito que nasceram na Bahia, Orlando foi o único que não se afastou da terra. Cresceu aqui, vivendo e morrendo na Bahia. Pois bem, as suas atividades podemos classificar assim como multifacetárias. Atividades esportivas. Ele era aficionado pelo Esporte Clube Bahia. De tal sorte que, quando houve o Campeonato Brasileiro de Futebol nos seus primórdios, Orlando comprou uma caminhonete para viajar todo final de semana para assistir o Bahia jogar nos domingos no Rio de Janeiro. Porque era lá que as partidas tinham desenvolvimento. Ele ia de carro para poder assistir o Bahia jogar. Pois bem, ele foi presidente da Federação Baiana de Desportos Terrestres. Perguntarão, para que isso tem a ver com a vida do jurista? Para poder mostrar que ele era um jurista pés no chão. Ele era um jurista que apreciava os fatos e podia sobre eles doutrinar. Pois bem, um dia, e aí mostra uma outra característica de Orlando, um homem de decisões, um homem firme, o Esporte Clube Vitória, que era um outro clube importante, e era um clube da elite baiana, da aristocracia baiana, de não sei quantos anos, portanto, arrimado por toda essa aristocracia, se aborrece e requer a Orlando Gomes, presidente da federação, o seu desligamento. Ele tinha uma letrinha milimétrica, uma letrinha quase que bordada, ainda que ele escrevesse com velocidade. Ele pegou o requerimento e escreveu como pede. Foi um escândalo. Ele não justificou, como hoje às vezes a gente vê decisões de magistrados que levam papéis e mais papéis, folhas e mais folhas, quando às vezes essas decisões nem dizem o essencial. Orlando disse em 2 palavras, como pede. Deus nos acuda e, evidentemente, que entraram nas conciliações e o Vitória não saiu. Mas ele era um homem, como eu disse, de pé no chão, dentro da sociedade, participando de todos os fatos. Por isso, foi líder em várias instituições econômicas. Orlando Gomes foi, portanto, presidente da Associação Comercial da Bahia, uma tradicional instituição que hoje está beirando os 200 anos. Orlando foi o seu presidente. E que presidente, né? Foi presidente do Sindicato dos Bancos, porque ele era o dirigente do Banco Mercantil Sergipense, e depois passou a se chamar Banco Mercantil do Nordeste. Orlando era, portanto, um homem envolvido com essas instituições. No plano das instituições oficiais, foi diretor da Faculdade de Direito por mais de um mandato. Foi vice-reitor da universidade por 9 anos seguidos. Todos os problemas que a universidade teve, no plano gerencial, no plano formal, Orlando era a liderança que era buscada para a solução desses problemas. Ele dirigia com respeito aos outros, mas no episódio de invasão do prédio da reitoria, ele era o reitor em exercício, porque o reitor titular, o professor
Edgar Santos, não estava em Salvador. E ele puniu os 40 presidentes de diretório. E lhe perguntaram por quê. Ele disse, porque busquei por todos os meios suasórios mostrar a eles que o ato não era um ato acadêmico. Eles não atenderam. Quem dirige, meu filho, não pode ser bom moço. Não se dirige com bom mocismo. Então, todas essas coisas estão sendo ditas para mostrar quem é o jurista Orlando Gomes e por que tem essa obra bonita, já que me pediram para falar sobre a vida e sobre a obra de Orlando Gomes. O magistério em Orlando Gomes. Professor de 2 faculdades na Universidade Federal da Bahia, todas 2 por concurso público de provas e títulos. Professor da Faculdade de Ciências Econômicas e professor da nossa gloriosa Faculdade de Direito. Este homem, na Faculdade de Direito, foi o responsável, professor Heron, pelo primeiro curso de pós-graduação. Ele criou o curso de doutorado há mais de 60 anos na faculdade. Manteve esse curso com algumas turmas até que a nova legislação deu forma diversa a essa pós-graduação e ele não se fez de rogado. Em 1975, criou o curso de mestrado. Qual foi a área de concentração? Olha como Orlando era um homem focado. A área de concentração foi o direito econômico. Naquele tempo, o direito econômico era uma novidade. Nem se sabia realmente como conceituar. E era de tal ordem. Nós tínhamos Washington Peluso em Minas Gerais, nós tínhamos Geraldo de Camargo Vidigal em São Paulo, Orlando Gomes na Bahia. E por causa desse curso de mestrado, com esta área de concentração, alguns de nós fomos para a segunda geração dos estudiosos de direito econômico. É por isso que eu tenho um trabalho já em segunda edição com este nome, Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico, com o prefácio de Orlando Gomes. É por isso que com Ives Gandra e com Eros Grau eu formei essa segunda geração dos estudiosos de direito econômico, por inspiração de Orlando Gomes. Este curso de mestrado está aí até hoje. Tivemos, portanto, sucedendo Orlando Gomes, brilhantes professores da nossa faculdade. Posso dizer, e aí digo com emoção, que à exceção da querida professora Maria Auxiliadora Minaim, todos os demais coordenadores que vieram depois dela e de mim foram meus alunos e me enchem de orgulho de hoje estar participando do programa, sendo coordenado antes pelo professor Heron e agora pelo professor Saulo. É uma satisfação, professor Heron, enorme para alguém que contribuiu com a pós-graduação da faculdade e assistiu o pai do PPGD da Bahia a criar o programa. Eu entrei nesse programa em 8 de março de 1982 e estou até hoje. Fui para fora da Bahia, mas retornava para dar aula nesse programa. E aí tudo isso inspirado no nosso mestre Orlando Gomes, cuja obra, da qual passo a falar agora, e até aqui mostrando a vida dele, de um homem simples, mas de um homem operoso, de um homem simples, mas de um homem, portanto, solidário, de um homem simples, mas, portanto, de um homem que queria ver a nossa faculdade de Direito píncaro como está hoje. Aquele prédio bonito foi inaugurado em 1961 e eu era,
portanto, o presidente do diretório acadêmico. Falamos 3 pessoas naquela noite, Orlando, o reitor Edgar Santos e eu. Isso é para mostrar que eu não estou falando de um homem que eu não conheci. Eu não estou falando de um homem que eu não acompanhei. Eu vivi dentro da casa de Orlando Gomes. Eu fui amigo e colega do seu filho primogênito, meu compadre, padrinho de um dos meus filhos, Marcelo Gomes. Portanto, eu vivi com Orlando Gomes. E vivendo com Orlando Gomes, eu pude descrever numa síntese enorme para ser fiel ao tempo, à vida de um homem que me emociona quando eu falo no seu nome. Eu o via fazer as obras. Eu vi, portanto, como ele estudava e como ele fez esse legado para todos nós. Orlando tinha essa atividade toda, chegava em casa às 8 horas da noite. Ele fazia a refeição, ia para o seu gabinete e, depois disso, pegava o livro, fosse ele qual fosse mais recente, e ele lia. E, naquele tempo, antes de ter um problema de saúde no coração, ele fumava e muitas vezes queimou o colchão, queimou o travesseiro. Às 5 da manhã, ele estava no gabinete. Como a mobilidade urbana era muito mais fácil do que hoje, às 7 horas ele deixava a análise do texto que estava fazendo ou estava redigindo, tomava seu banho, tomava café e ia para a faculdade da aula, começava às 8. Às vezes, acompanhávamos a ele, eu e Marcelo Gomes, seu filho, que eu dormi muitas vezes em sua casa, e às 8 em ponto, Orlando Gomes começava a aula. A aula era de 50 minutos. 10 para as 9, ele encerrava a aula com todo o conteúdo transmitido, sem haver necessidade, senão de fixação da nossa aprendizagem, com uma clareza enorme, um estilo de professor de uma concisão que eu nunca mais assisti em ninguém. O melhor professor que eu tive na minha vida. Pois bem, é este homem, com esta vida, que impressionou a jurista Maria Helena Diniz, quando, no ano da sua morte, em 1988, a 29 de julho de 1988, ele iria, a 11 de agosto seguinte, fazer a palestra de abertura de um seminário no Instituto dos Advogados de São Paulo sobre contratos. Mas, como era um homem previdente, ele tinha já preparado a palestra. Lamentavelmente, isso seria 11 de agosto, dia 29, ele faleceu de julho. O que fez o Instituto? Nós vamos transformar o congresso, o seminário que fosse, em seminário sobre contratos, professor Orlando Gomes. E me convidaram para fazer o encerramento falando sobre esse mesmo tema de hoje. E eu levei esta conferência. E eu fiz esta conferência porque eu li o texto. Esse texto eu passei para a professora Maria Helena Diniz, que conhecia Orlando, mas não tinha intimidade com ele. Guardou isto e escreveu 4 volumes sobre contratos. Todos os senhores podem ver no primeiro volume uma nota de rodapé em que ela conta este episódio que eu estou descrevendo. Este homem, portanto, que fazia esta obra, ou que fez esta obra, tem as seguintes características sobre o seu trabalho. Primeiro, não esqueçamos que é uma obra de uma transversalidade enorme, porque ela cuida de temas filosóficos, ela cuida de temas sociológicos e ela cuida de temas jurídicos. Temas filosóficos. Ninguém perderá a oportunidade de ler Marx e Kelsen, em que Orlando Gomes caracteriza a obra de Kelsen uma linha que não se confunde com a obra de Marx, com a consideração jurídica das duas. Esta obra é
tão importante que a editora Martins Fontes me pediu para que eu conseguisse, da família, editar esta obra que estava, portanto, com direitos da Universidade Federal da Bahia e que concedeu. Está na Martins Fontes. E nós juntamos Marx e Kelsen com uma outra obra, aí já na transversalidade, um tema sociológico, raízes históricas e sociológicas do Código Civil. Orlando, nesta obra, é excelente. Quem perde, portanto, de ler uma obra como esta, onde ele mostra essas raízes do nosso Código Civil? É óbvio que Pontes de Miranda tem também uma obra dessa linha, mas a de Orlando Gomes é um pouco diferente da de Pontes de Miranda, porque ele não se perde nas considerações de um direito, aspas, comparado, mas em considerações efetivamente de raízes sociológicas do nosso direito. Nessa linha, Orlando Gomes escreveu em 1940, 1941, 42, e já está na segunda edição pela editora Maxi Limonat, uma obra chamada Crise do Direito. Nesta obra também ninguém perde por verificar algo de que, cada vez que eu trato da obra de Orlando Gomes, eu me refiro a isso. Há uma parte em que ele dedica ao que chamou de conceitos amortecedores. Bom, o que seriam conceitos amortecedores? Uma linguagem sempre cheia de criatividade, como a de Orlando Gomes. São esses conceitos que nós hoje entendemos com o nome de boa-fé. Boa-fé subjetiva, boa-fé objetiva. Que nós entendemos com o nome de lesão. Que nós entendemos com o nome de perigo. E ele examinou todas essas categorias com este nome de conceitos amortecedores. Não estavam no texto do Código Civil. Como todos sabemos, a boa-fé entrou no texto do Código Civil brasileiro em 2002. Como todos sabemos, a boa-fé entrou num texto de direito positivo entre nós com o Código de Defesa do Consumidor. Mas Orlando, criativo, já estava, portanto, lá tratando dessas questões. E ele é, assim, um homem genial, e por isso eu quero dizer que há os temas jurídicos também. Direito do trabalho foi, como eu disse, objeto da sua tese, Convenção Coletiva do Trabalho. Direito civil, que é sua grande colaboração e contribuição, autor do anteprojeto de Código Civil, do qual resultou o texto de 2002, a ponto de Miguel Reale dizer claramente que o que tem de importante nesse texto, ele tirou em Orlando Gomes. Tudo que tem de socialidade, nome que ele usa, ele tirou de Orlando Gomes. Tudo que tem de originalidade, diz Miguel Reale, eu tirei de Orlando Gomes. Está isso num trabalho de Judite Martins Costa, sua nora, dele, Miguel Reale, mostrando, portanto, como é que se passaram essas discussões sobre o Código Civil. Falando de Miguel Reale, dá para eu me lembrar que fui em 1982, maio de 1982, a Coimbra. Lá havia 4 juristas brasileiros recebendo aquela cobiçada titularidade de professor, de doutor honoris causa de Coimbra. Orlando Gomes, Miguel Reale e mais 2, Fragoso e Alfredo Buzai. Há umas curiosidades que em um minuto não faz mal contar. Todos estávamos em Coimbra e normalmente um falaria pelos 4. Cada um deles tinha uma ideologia.
Cada um deles tinha um pensamento, inclusive, sobre os fatos que eram tratados do ponto de vista jurídico. E aí, cada qual fez seu discurso. Imagine que preciosidade por essas 4 formas de agradecimento à Universidade de Coimbra. Orlando Gomes, portanto, ainda nessa área dos temas jurídicos, foi esse pioneiro, como eu disse, do direito econômico que inspirou a muitos de nós. Mas queria concluir falando sobre o estilo deste homem. É um estilo conciso, capaz de dizer em poucas palavras o que alguns escrevem volumes, capaz de mostrar com uma clareza que todos nós passamos a entender a sua lição. Mas nessa concisão, Orlando tem a característica da criatividade. O que é, para mim, em Orlando, ser criativo? O que é, para mim, Orlando, ser criativo? É ele ser original. É ele ser capaz de ser educador, do legislador e da atividade jurisdicional. No momento que estudiosos da minha época ficam tristes quando veem que os doutrinadores não o são, porque, em vez de serem educadores do legislador e da atividade jurisdicional, eles são repetidores dos textos legais, e textos legais feitos de uma maneira extremamente desqualificada. As leis que são feitas hoje são de características lamentáveis. Portanto, é de louvar um jurista como Orlando Gomes, que, em vez de ser um copista, um repetidor do artigo tal, da lei tal, era um homem criativo. Porque, pela originalidade, o estudo que ele oferece é um estudo sobre cada qual das instituições. É um estudo sobre cada qual dos institutos. É um estudo sobre cada qual das categorias jurídicas. É um estudo sobre cada qual dos conceitos jurídicos. Eu não tenho tempo para distinguir essas 4 espécies a que me referi. Sugeriria, por hipótese, e ainda inspirado em Orlando Gomes, pudessem ler minha tese de doutorado na Universidade de São Paulo, cujo título é Conceito Tributo, e não Conceito de Tributo. Conceito tributo, a ideia tributo. Por isso eu não confundo essas 4 formas de pensar no direito. As instituições jurídicas são reflexos das instituições sociais. Os institutos jurídicos são, portanto, feixes, são regimes que se estabelecem sobre determinados temas do direito. Eu fico triste quando vejo alguém dizer o Instituto do Contrato, o Instituto não sei de quê, sem ter consciência do que é instituto. Orlando tratava muito bem as categorias jurídicas. Teran nos dá uma grande lição sobre isso. E os conceitos jurídicos, que são as ideias que nós formulamos sobre essas categorias, essas instituições e esses institutos. Orlando, além de criativo, Orlando, além de original, Orlando foi prospectivo. E aí, o que é Orlando ser prospectivo? É que Orlando diferiu. Passou, alongou no tempo. Diferiu essa sua originalidade, projetando para o futuro o seu pensamento,
sobre todas essas manifestações do espírito humano, apreendidas pelo direito positivo. Portanto, se ele não era um copista do direito positivo, ele sabia ser um crítico do direito positivo quando esse não tinha a qualidade que deveria ter. E Orlando chegou ao ponto de estar atualizado e de continuar, portanto, com uma obra hoje atualizada, que me dá muito pouco trabalho de adaptá-la às modificações que o legislador tem feito. De todos, só o direito de família, no qual ele foi extraordinariamente prospectivo, e que eu assisti no Rio de Janeiro, uma homenagem que foi feita a ele há 2 anos atrás, sob a coordenação do professor Francisco Amaral, que me honrou com a participação, uma professora do Rio Grande do Sul, falar sobre o pensamento de Orlando Gomes nessa área da família, e nem eu, seu filho, que convivi com ele 35 anos como um dos advogados do seu escritório, como uma pessoa integrada na sua casa, nem eu conhecia esses desdobramentos tão bonitos sobre as inspirações de Orlando Gomes nessa linha. Pois bem, a obra dele está atualizada. Olha quantos anos ele morreu. 32 anos tem que ele morreu. E a obra está aí vendendo como água. Nós damos um toquezinho, um ponto e vírgula e uma vírgula. Ele, portanto, não está naquela linha de Kirchner, que bastam 3 palavras modificadoras do legislador para que bibliotecas inteiras virem papel de embrulho. As dele não viram papel de embrulho, porque ele não é caudatário do legislador. E veja, eu tenho 4 exemplos para concluir. As contribuições de Orlando, a primeira delas, são esses conceitos amortecedores a que eu já me referi, e a eles não voltarei. O outro é o direito da personalidade. O artigo 11, ou os artigos 11 seguintes do texto de 2002, tem a inspiração de Orlando Gomes. E aí há de se perguntar, por que Orlando Gomes é louvado como responsável pelo direito da personalidade? Porque ele ali pensou e fez uma ideia formidável. Qual foi a ideia que Orlando Gomes teve? E os direitos da personalidade eram direitos que tinham a ver com o direito público. Todo mundo protegia as pessoas, ou protegia a personalidade das pessoas, como bem coloca o artigo 1º do Código Civil, texto 2002, protegia as pessoas da sanha dos governantes. E ele disse, não, mas pode haver uma questão entre 2 pessoas e que precisam essas 2 pessoas estarem regradas nessa relação com algo que nós chamamos de direito das personalidades. Quem se lembra da questão que envolveu a biografia de Roberto Carlos sabe do que é que eu estou falando. Uma outra parte sobre Orlando Gomes, agora toca a muitos de nós, é a proteção dos filhos adulterinos. O Nelson Carneiro, ele escreveu um livro, Nelson fez um projeto como senador do reconhecimento dos filhos adulterinos. Basta que nós digamos uma palavra. Ele dizia a todos nós, os filhos não têm culpa do leito que eles nasceram. Imaginem pensar isso num tempo em que a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana
proibia que houvesse qualquer sociedade conjugal que não fosse baseada no casamento. Imagine uma sociedade hipócrita que entendia que o leito não só podia ser legitimado com o casamento civil e religioso. Aquela que Jorge Amado mostrou em Gabriela, como é que os coronéis do Cacau entravam esgueirados pela beirada, pela porta, para encontrar a amante. Mas era uma sociedade hipócrita, porque ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, ela deixava muitos filhos que culpa não tinha de onde nasceram, sem serem reconhecidos e com a pecha de adultério. Eu encerro mesmo lembrando algo que está nesta revista que eu publiquei sobre a perda da propriedade. Revista Brasileira de Direito Comparado, uma edição especial em homenagem a Orlando Gomes. Olha só como eu coloquei uma lembrança para todos. Em relação ao quê? Ao que nós chamamos função social da propriedade. Orlando dizia que a subordinação no exercício do direito de propriedade aos interesses coletivos implica em uma noção de dever, e isto desnatura o direito subjetivo de propriedade. É assim que, no seu anteprojeto, ele teve dificuldade de preparar o texto de positivação da função social da propriedade, em termos jurídicos concretos. Em termos jurídicos concretos. Porque, aspas, a propriedade, diz ele, deixaria de ser um direito subjetivo, pois o proprietário seria reduzido à condição de mero detentor da coisa para geri-la no interesse público. Fecha aspas. Por isso, o seu trabalho de codificação, que é a matriz do texto de 2002, buscou uma significação capaz de preservar esse direito dessa contradição. Atenção, para que ninguém possa condená-lo dizendo que ele não era um progressista. Ele era apenas um homem que trabalhava como jurista e não como enfangateur de todas essas questões ideológicas que andam por aí. E aí, o seu trabalho de codificação buscou uma significação de ser capaz de preservar esse direito de propriedade dessa contradição, dando-lhe um sentido funcional, que não lhe elimina a essência, sem perder a instrumentalidade de uma cooperação social. Meu caro professor Heron, eu quero voltar à pessoa de Vossa Excelência, para agradecer a todos que me propiciaram este momento muito feliz da minha vida, que é falar sobre Orlando Gomes. Nesse momento ímpar da minha vida, que é falar sobre a vida e a obra do meu mestre maior, do meu pai intelectual, do meu chefe do meu escritório, do carinhoso pai que vivia em sua casa, na mesa da refeição, que vivia em sua casa dormir nos aposentos que ele criou para os seus filhos. Este Orlando, que sofri quando eu, meu caro Heron, tive dificuldades de entrar na nossa faculdade. Eu, que tive uma turma de 100 e poucos colegas, negro éramos 3. E eu nunca peguei esta pecha para colocar com vitimismo. Depois, por muitos anos, o único dessa tez, professor daquela faculdade. Também aí nunca fui discriminado, porque a faculdade sempre nos recebeu a todos, alunos e professores, quaisquer que tenham as suas origens e a sua etnia,
recebeu da mesma maneira. Estou agradecido a Vossa Excelência, professor Heron, e, sinceramente, Deus o abençoe. Muito obrigado, professor Edivaldo. Eu quero dizer, professor Edivaldo, que nossos doutorandos, que são também eles professores da Pio X, da FANESA, da Universidade Federal de Sergipe e da Unirios, né? São irmãos vizinhos nossos aqui que tem que o nosso Dinter. Eu tenho certeza que essa emoção, professor Edivaldo, eu que fui seu aluno durante tanto tempo e que admiro o trabalho do senhor durante todos esses anos, eu acho que foi uma oportunidade ímpar também para os irmãos de Sergipe poderem desfrutar um pouco da sabedoria e de todo esse exemplo que o senhor dá para todos nós. Eu tenho certeza que os irmãos de Sergipe, terra de Tobias Barreto, né, um dos 5 maiores juristas de todos os tempos, eu tenho certeza que ele estará muito orgulhoso que o senhor tenha dado essa palestra para a gente. Muito obrigado de coração. O senhor sempre vai morar no coração de nós, baianos, e especialmente de nós, professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Muito obrigado, professor. Vai com Deus. E tudo de bom, professor. Peço licença. Professor, quem vai ser o próximo, gente? Quem é o primeiro a apresentar?